Foi uma história de amor que o levou de França até Portugal. Sem saber uma palavra na língua de Camões, lá começou a pedalar e a rematar até chegar aos comentários sobre ciclismo e futebol. O estilo é informado, descontraído, culto e deixa sempre de lado as visões toldadas pelo fanatismo para abraçar a verdadeira essência do desporto, sem histerismo, mas com paixão, sem levantar a voz, mas com alma e vivacidade. A Eurosport, a SIC e a Rádio Renascença têm sido as casas profissionais de um franco-monegasco que também aprendeu a sofrer pelas cores portuguesas. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, Olivier Bonamici. Olivier, muito bem-vindo. Olá Luís. A grande apresentação. Obrigado. Olha, eu estava aqui na dúvida se era Bonamici ou Bonamici. Na verdade, estou um pouco a marimbar, ou seja, estou um pouco a me marimbar. Não vai tocar a minha essência de pessoa, não é? Pode ser Bonamici, a francesa, ou Bonamici, porque eu sou da ascendência italiana. Para mim, não há problema nenhum. Bonamici, pouco importa. Olha, é precisamente por aí, pelos teus inícios, que eu gostaria de começar. Tu és adepto do Mónaco, por influência do teu pai, e não vejas esta pergunta como uma provocação, mas à distância de Portugal, eu sempre vi o Mónaco, ok, um clube com a sua história, que já teve grandes equipas, mas que não conseguia passar muito esse espírito do futebol, pelo menos para as pessoas que estavam no Mónaco. Sempre me pareceu um estádio algo frio na forma como as pessoas se relacionavam com a sua equipa. Isso é problema de quem está à distância e não tem a visão completa, ou tu de certa forma também sentias isso? Não, tens toda a razão, que é, eu tenho noção que adoro um clube que é um clube que não tem alma. É horrível. É horrível. Mas que é esta beleza de merda, não é, na vida, não é? Às vezes que é do tipo, tu gostas de alguém, tu não sabes porquê, não é? Mas tu gostas desta pessoa. E eu acho que acontece com nós todos, através dos clubes, que é, eu, no clube, não tenho um 20º, 40º dos sócios do Benfica, do Sporting, do Porto, mas estou-me a cagar, ou seja, é uma história de infância, eu cresci com isto, o amor do meu pai, é a minha história, tenho noção que não é o clube mais fácil de amar, mas eu amo este clube, porque tem a ver com a minha educação. Tu sofrias muito quando eras miúdo com os maus resultados do Mónaco? Qual é que era a tua relação? Era uma relação muito intensa ou não eras assim tão faccioso e depois ali do primeiro impacto a coisa passava? Não, para já eu nunca fui faccioso, portanto não é algo que tem a ver comigo. Mas claro que, para já, nos anos 80, 90, o Mónaco tinha melhor resultado do que agora. Para já, primeiro ponto. Era mais fácil ser do Mónaco na altura do que agora. Primeiro ponto. E segundo ponto, em França, sabes, não é como aqui na escola, tipo, aqui quando cheguei aqui, tu és o quê? Calma aí, foda-se, pá, cheguei mesmo agora, tipo, tá a ver? Deixa-me respirar, deixa-me pensar, não é? Lá em França é um pouco diferente, tipo, não há cultura do futebol em França como aqui em Portugal, não é? Portanto, é uma coisa muito mais calma na escola. Portanto, eu geri isto muito bem, porque na escola final, havia os adeptos do Paris Saint-Germain, do Marseille, depois, sei lá, da minha região, do Rennes, do Nantes, mas não era uma coisa que a gente falava diariamente. Era só entre um grupo de amigos apaixonados do futebol. Não tem o mesmo impacto socialmente do que aqui em Portugal. E tu achas, por exemplo, que aqui em Portugal há um tribalismo maior, sobretudo quando se fala aqui dos adeptos dos três clubes com mais adeptos, o Benfica, o Porto e o Sporting, quase numa ideia, tu não estás do meu lado, estás contra mim. Achas que isso é algo muito vivido dessa forma radical? Eu odeio o clubismo, não faz parte da minha cultura. Estou farto disto, estou farto de ter trabalho como tu num canal em que falamos muito disto. Às vezes estou cansado, mas também temos que respeitar a cultura.
Isto faz parte da cultura das pessoas. Não é? Tu não podes. Quem sou eu para querer mudar a cultura de um povo? Nada. Agora, eu posso ter as minhas opiniões pessoais e sei que tu fazes isto muito bem. Nós tentamos, através da nossa mentalidade, dar, vai lá, um toque um pouco diferente. Mas nós não podemos mudar. As pessoas vibram com isto. Vibram. E depois há outra questão, que é as pessoas que não trabalham na comunicação social criticam a dizer, sim, vocês falam de futebol, sei que mais, tudo bem, mas amanhã, se eu quiser falar, sei lá, de um outro desporto, será que eu vou ter a mesma audiência? E nós também temos que viver. Um canal vive de quê? É como uma padaria, vende um pão, sei lá, tal pão, um talho vende mais bifanas do que pato. É claro, é um pouco assim. Posso eu não gostar? Admito que não sou grande fã disto, mas temos que respeitar a cultura. Olha, um grande jogador português que passou pelo Mónaco, 3 épocas, salvo erro, foi o Rui Barros. Tu lembras-te bem do Rui Barros a jogar no Mónaco? Sim, claro, era um jogador excepcional, não é? Tipo, ele pertence, para mim, à melhor equipa da história do Mónaco, que eram pequeninos, da altura, mas eram gigantes. O Rui Barros marca a história do Mónaco. Bom, também não vamos exagerar, não faz parte do top 10 da história do Mónaco, mas ele vai fazer parte, ele sim, talvez da melhor equipa, eu diria, talvez da história do Mónaco, com George Weah, com Glenn Hoddle, que era um artista da bola, não é? Que, lá está, o ex-jogador do Tottenham, mas era um jogador, lá está, que era um pouco um jogador dos anos 80, 90, tipo, fisicamente, isto não era muito forte, mas havia uma magia. Era um grande tempo. Só de pensar nisto, este meio campo, o Rui Barros, Hoddle com George Weah, Youssouf Fofana, uau! Era outra altura. E essa também é ali a fase que depois começa a mostrar um dos grandes nomes do futebol enquanto treinadores, Arsène Wenger. Sim, Wenger é uma espécie de intelectual frustrado, tipo, é muito estranho este homem, muito estranho. Eu acho que o David não era um grande amigo meu, porque ele é demasiado sério para mim, na verdade, eu sou mais maluco do que ele. Mas é alguém que eu respeito, porque eu acho que alguém que vai, mesmo no Arsenal, o trabalho que ele fez, ele vai até o fim das suas convicções. Agora, depois, claro, eu posso ter mais, não é alguém com quem tens vontade de sair à noite, não é, claro que não, é alguém que representa para mim alguma austeridade na personalidade, mas fez um trabalho magnífico no Mónaco, sem dúvida nenhuma. Sim, ele é sem dúvida uma figura do futebol, o trabalho que fez no Mónaco, que fez no Arsenal, o melhor Arsenal da história, se esquecermos obviamente o início dos tempos do Herbert Chapman. Agora, por vezes o problema que eu tenho às vezes com estas figuras é quando eles mudam de opinião, quando mudam de posto. Por exemplo, eu lembro-me de Arsène Wenger enquanto treinador do Arsenal, que tinha uma postura muito vincada sobre as competições de seleções, que os calendários eram demasiado rigorosos, os jogadores não lhe chegavam em condições, e hoje no seu cargo de consultor, conselheiro da FIFA, é um dos acérrimos defensores do Mundial de 2 em 2 anos, por aí fora. Ou seja, há depois estas mudanças de opinião repentinas que andam muito ao sabor do cargo e da remuneração atual. Tu também sentiste isso, por exemplo, em relação ao Wenger? Sim, claramente, mas também sinto em relação a quase toda a gente, não é? É a tal ideia hoje em dia que é quando tu vês alguém que vai para a Arábia Saudita e falamos com as pessoas, e o que é que dizem as pessoas à nossa volta? De uma certa forma, as pessoas à nossa volta sequer são mais pragmáticas do que nós. Porque nós já estamos lá, já te conhece, o teu romantismo, como eu também, que é, sim, temos que ver a vertente desportiva, temos que ver o impacto que nós vamos deixar na história do futebol. E quando nós falamos com as pessoas, do que estás a falar do quê? Do impacto? Não, mas eles querem ganhar dinheiro. E essa é a grande questão, que é também eles são pessoas que lutam, que trabalham, que querem, lá está, aos 30, 35 anos a arrumar com a carreira, e às vezes há um duplo discurso, não é? Do tal ideia de eu gosto deste clube, sou fiel a este clube, mas depois, claro, há uma proposta de vez superior e tu vais mudar do clube.
Olha, tu tens também as tuas origens italianas, eu sei que ias em Itália, em miúdo, passar férias, e se em França és adepto do Mónaco, a Itália sei que és adepto da Fiorentina. Isso foi por quê? Influência familiar ou teve a ver com aquele período Roberto Baggio na Fiorentina e com toda essa equipa? Não, a Fiorentina nasce porque lá está como o Mónaco que não ganha quase nada. Tipo, se calhar foi O condenado. outsider, sim. Eu fui condenado a não ganhar nada, não é? Eu na minha vida, não é? Não, a Fiorentina nasce porque, pura e simplesmente, toda a minha família é da Toscana. Portanto, numa cidade que se chama Prato, a 200 não, menos, vai, 50 quilómetros de Florença, e a coisa brutal que me acontece em dia com a Fiorentina é que um dia sou convidado num jantar há 10 anos e para jogar o Fantacalcio. O Fantacalcio é uma espécie de fantasy futebol, não é? E os italianos são mais malucos do que aqui em Portugal, porque as pessoas reúnem-se e fazemos leilões em hotéis, hein? Isto é genial, não é? E no jantar vai aparecer Roberto Benigni. Vai aparecer Roberto Benigni, adepto da Fiorentina, e, bom, e lá fiquei maluco, a desmaiar de alegria, e pensei mais do que nunca, o meu coração é viola, viola o coração da Fiorentina. Tu dizias há pouco, nunca ganhaste nada através dos teus clubes, mas ganhaste através da tua seleção, que a viste ser campeão do mundo. Ou seja, tu chegaste a Portugal em 1995. Exato. E já cá estavas quando a França foi campeã do mundo, final frente ao Brasil, os golos de Zidane, Petit, por aí fora. Eu li que tu celebraste a conquista desse Mundial, já em Portugal, de uma forma muito peculiar, não é? Muito particular. O que é que tu fizeste para celebrar a conquista desse Mundial? Baixei as cuecas sem vergonha nenhuma. Ainda hoje em dia os vizinhos já sabem, pronto. Olha, é assim. Portanto, baixei as cuecas da minha varanda, mas não tem problema nenhum. Sabe que quando o meu pai, não é do meu pai, mas quando França ganha o europeu de 84 com Portugal, o meu pai vai no jardim, no jardim do pai, eu tinha 12 anos, não é? E o pai, o que estás a fazer? Ele diz, quer viver o momento. Portanto, eu, para mim, que sejam eleições, pois estou contente, ou um jogo de futebol, sou capaz de fazer qualquer loucura, não me importa o olhar dos outros. Naquele nesse dia, de facto, eu baixei as cuecas e mostrei o meu rabo sem vergonha nenhuma para festejar a vitória da França. De facto, 2 anos depois, sim, exatamente, ao europeu, lá não fiz o mesmo, porque eu não queria morrer, não é? Não queria morrer. Mas fiquei contente. Claro que a França, quando ganha Portugal, fiquei contente, porque na altura só tinha 5 anos de Portugal. E o meu amor para Portugal estava a crescer, mas não estava ao ponto que é hoje em dia. Mas na altura de 2000 fiquei tão contente para derrotar Portugal, tu nem imagina. Depois passaram 6 anos depois, no Mundial de 2006, na meia final, desta vez não. O meu amor para Portugal estava demasiado grande para festejar. Doeu-te essa? Portugal ter perdido contra a França? De 2006. Sim, sim. Já senti que o meu coração estava partilhado, que é a chamada dupla cultura. Eu nunca renego as minhas raízes francesas ou franco-italianas, não é? Mas franceses, antes de tudo. Mas este país, falo de Portugal, deu-me tudo. Não foi um amor à primeira vista, foi uma coisa que eu aprendi, que eu gosto, que cada vez mais até é muito estranho. É como uma mulher, não é? Tipo, às vezes amamos, acho eu, com o tempo, de forma mais madura, mais aprofundada. Sabemos os defeitos dela, sabemos, mas gostamos de dormir ao lado dela. E amo Portugal na minha alma mesmo. E claro que a partir daí, em 2006, estava a sentir já isto por Portugal. E claro que depois o europeu de 2016, enfim, mas vejo o meu amor continua a crescer agora. Falavas aí do amor pela mulher. Tu tinhas uma boa situação profissional em França, antes de ir para Portugal, tinhas inclusivamente convites de projetos muito aliciantes. Tu nessa altura, por exemplo, trabalhavas só com futebol ou já trabalhavas também com futebol e com ciclismo? Não, eu tinha, também, vamos lá ver, eu tinha só 23 anos, não, portanto, eu tinha bons projetos na altura,
mas por amor o que é que um homem não faz? Tipo, é uma loucura, não é? Tipo, agora, claro que para mim a surpresa foi, uau, eu aterro em Lisboa e não sei falar a língua, não conheço quase nada da cultura, exceto Magalhães, Vasco da Gama, Amália Rodrigues, Eusébio, Benfica, Sporting e Porto, mas a minha cultura geral sobre Portugal resume-se a isso. Portanto, para mim é terrível, não é? Agora, claro que eu costumo dizer que aos 23 anos também não é uma... Peraí, não fiz uma coisa louca, não é tipo... Deixei um trabalho que era um belo trabalho na altura, 23 anos, mas se tu não és capaz, aos 23 anos, de deixar tudo para uma mulher, ou para um homem, não é? Ou para qualquer coisa, para uma pessoa, então, neste caso, não vale a pena Nunca viver. serás Não é? capaz. Não, Claro. exatamente, foi caramba. Já tinhas estado em Portugal alguma vez ou foi Nunca. a primeira visita? Nunca. Primeira visita. Não conhecias nada do Não. país. Não. E como é que foi? Ela veio primeiro e tu vieste depois ou vieram ao mesmo tempo? Não, eu conheci a minha ex-mulher, portanto, em França. E depois já disse, Olivier, vou ter que voltar para Portugal e chego aqui. E é um pequeno choque cultural, porque Portugal tem tantas coisas diferentes, e dava para falar durante 50 horas, mas tem tantas coisas diferentes, a mentalidade, enfim, no seu negativo e no seu positivo. E isso surpreendeu-me imenso. E tive algum tempo de adaptação, primeiro para falar a língua, e depois para perceber dos códigos culturais. Entender a alma tuga. Não é simples. Não é uma brincadeira, não é? Uma coisa é gostar da comida. Isto é simples, caramba, merda. Sei lá, gostar de beber um copo com os amigos. Gostar de feijoada. Não, quer dizer, gostar do clima. Isto é simples, é o clichê. Sim, mas isso é para um visitante. Tu de repente estás cá a viver, tens o pacote completo, não é? Exatamente. E depois perceber os códigos, não é? O pudor dos portugueses, não é? Eu sou Charlie Hebdo, eu tenho humor sem limite, não é? Portugal não é bem assim. A coisa em Portugal sobre o qual tu não podes rir, não é? Depois é um povo muito carinhoso com as crianças, com os velhos, faz lembrar a Itália neste sentido. Em França não é bem assim, não é que estejam a maltratar os velhos e as crianças, mas não tem nada a ver. E tive que me adaptar a todos estes códigos. E isto demorou algum tempo, confesso. Já. Mas ainda não tendo a língua, eu sei também que tu, quando chegaste a Portugal, tiveste uma experiência bastante diferente. Tu estavas a viver ou passaste alguns dias num abrigo ou num centro de invisuais, algo assim do género, não foi? Pá, não tinha dinheiro nenhum, não é? E zero mesmo. E a única hipótese era dormir com cegos. Como é que é isso? Explica lá isso. Como é que isso acontece? Era uma espécie de dormitório, não é? De cegos em Lisboa, não é? E pá, eu estava no meio de 100 camas e os cegos estavam lá e estavam a olhar por mim e dizer, mas uau! E à noite eu tinha que cortar a carne deles e há uma coisa genial que eles à noite ouviam, as rádios todos estavam ligados. Então havia um gajo à esquerda que ouvia TSF, Rui Costa, Luís Figo, Paulo João Pinto, e depois a direita, Rádio Renascença, Rui Costa, Luís Figo, e eu fogo, o que é esta merda, pá? Mas o que é isto, pá, tipo, e depois, claro que à noite eles lavavam, iam tomar banho, mas eu vi as pilas todas, eu, tipo, ou seja, uau, mas eu estou a ver as vossas pilinhas, não é? E eu não sou cego. E ao mesmo tempo criei lá laços tipo extraordinários, conheci através destas pessoas, destas personalidades diferentes. Nasceu ali tipo, uau, minha primeira relação com Portugal e uma relação com o Tony Carreira, na verdade, porque o Tony Carreira não corresponde aos meus padrões de música que eu mais gosto, mas o Tony Carreira hoje em dia sou incapaz de ouvir uma música sem me emocionar, sou incapaz porque foram os cegos lá no Basílio que me fizeram ouvir e ofereceram uma cassete no fim, na altura havia os cassetes, como tu sabes, não é? E ofereceram uma cassete do Tony Carreira para dizer, Olivier, bem-vindo a Portugal, tu és um de nós, uau! E a partir daí Tony Carreira é um deus para mim. Essa é uma grande recepção, é uma recepção calorosa, ou seja, não podes aí, pelo menos nessa parte, queixar-te de alguma estranheza, de algum distanciamento, porque, por norma, mais ainda na década de 90, o percurso era o inverso. Eram os portugueses
a sair para a França e não tanto os franceses a vir para cá. Exatamente, e sim, é muito estranho, porque hoje em dia há muitos franceses que vêm cá por razões fiscais, eu vim cá por razão de amor, e é muito, eu vou dizer uma coisa, é muito bonito aprender a respeitar um país, a ver todas as diferenças, não é? E vou dizer algo que, pronto, que raramente disse no teu programa, que é, eu às vezes até me pergunto se não estou a viver um sonho, que é, o meu sonho quando era criança era até um dia comentar a volta à França, analisar eleições e trabalhar na televisão. Este sonho eu alcancei num país que a partir não é o meu, não é? Foi claro, foi luta, mas também fui aceito. Já tem uma mistura, não é, de mérito meu e do país daqui que me deu tudo. É pena que os meus pais, que infelizmente foram-se embora cedo, não tivesse visto isto, porque se há uma coisa que me dá força às vezes na vida, quer dizer, mas Olivier, espera aí, quando às vezes, como cada um de nós, podemos estar um pouco em baixo, sei lá, mas eu digo, Olivier, tu estás a viver o sonho absoluto da tua infância e também dizer que é um país que tu nem dominavas a língua, nem sabia dizer olá. Tipo, é completamente surreal o que me está a acontecer. Essa é a parte mais incrível, porque uma coisa é tu aprenderes a língua para viveres no dia-a-dia e saberes estar num país e saberes o essencial para que não te falte nada, para ires às compras, para perceberes aquilo que te estão a dizer. Outra muito distinta é aprenderes a dominar a língua para estar num nível profissional de televisões e de rádios, quando tu, e tu próprio disseste há pouco, quando aterraste em Portugal, não sabias dizer nada. Quanto tempo é que tu demoras a ter o português suficiente que depois te permite dizer assim, não, ok, eu consigo fazer aqui aquilo que fazia lá, deixa-me lá tentar aqui esta aventura? Eu acho que ainda não consegui Estamos aqui a falar os dois, não é? Sim. Não, mas ainda não consegui. Não, mas se quiseres, vamos lá ser honestos, que é assim, eu tenho uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que claro que eu nunca vou falar com um sotaque perfeito. Nunca. Nunca vou dominar perfeitamente a gramática portuguesa. Nunca. Perfeitamente, nunca. Qual é a vantagem? A vantagem é que as pessoas aqui, como são pessoas acolhedoras, tolerantes, as pessoas dizem, bom, ok, o gajo meteu um erro, também não é grave, ele não é português. Para já é um contexto, não é? É como no amor, repete, desculpe, mas é como no amor, que é um encontro entre um país e alguém e tudo bate certo. Tudo bate certo. Percebes? Portanto, eu sou da ascendência, se calhar, um lugar da ascendência italiana, ou seja, pronto, culturalmente a Itália tem muito a ver com Portugal, um país onde tem um certo conservadorismo, a Itália, não é? E isto ajudou-me também. E, de facto, o que é que eu vejo, o que é que me surpreende muito hoje em dia, é o facto das pessoas, não é, ser ultra carinhosas comigo. Inicialmente eu achava que era só por causa do sotaque de merda que eu tenho, e afinal apercebi-me que é mais do que isso. É uma questão de um encontro, de uma mentalidade, porque eu acho também que em Portugal as pessoas, no nosso trabalho, em geral, vou caricaturar, não é? As pessoas têm um duplo papel, a pessoa fora e a pessoa no ar. Mas eu não. Eu acho que se criou um bocado essa cultura. Não sei se as pessoas o fazem por defesa, a verdade é essa, porque tu falavas há pouco que sentias esse desconto, ou seja, as pessoas dizerem ele é francês, poderá não dominar totalmente a língua, e muitas das vezes o português tem essa tendência para abraçar mais as características naturais de um estrangeiro. Exato. E não tem essa tolerância para um português. Por exemplo, nós estamos agora aqui a falar, estou a falar contigo, e lembro-me, por exemplo, do impacto televisivo que teve o Lubomir, o cozinheiro, de uma cultura até diferente, exato, uma forma de falar agressiva, que se calhar não era tão permitida a um português pelo público português. Agora, tocas aí num ponto que, independentemente disso, eu concordo, eu acho que não tem de haver
uma dupla face nesse aspecto, mas era algo, por exemplo, que existe há tanto tempo, e tu vês isso, e no meio onde nós estamos vemos isso, quando olhas se calhar para jornalistas da velha escola, que há ali uma postura quase de discussão de orçamento de Estado, algo ali muito, muito tenso até, e que depois as pessoas não são assim. E eu também não consigo ter esses dois lados, porque acho que no final do dia estava destruído. Se estivesse sempre a ter que pôr uma máscara e a tirá-la, não saberia viver com isso. E fazia mais confusão ver nos outros do que me faz hoje. Ou seja, não servindo para mim, eu também não acho que tenha aqui de estar a pôr um guião único de que os outros deveriam vir exatamente pela forma como sou. Isso tem sido uma das coisas que a vida me tem ensinado, e sobretudo a vida neste meio onde nós estamos, porque tu acabas por vir de um meio em que se calhar não te era permitido seres outra coisa, e depois tu és essa coisa todos os dias durante 15, 20, 30 anos. É o que tu és, quer dizer, não dá para voltar atrás muitas das vezes, não é? Mas é verdade que realmente há, e sobretudo dentro da nossa área, acho que muitas das vezes se aborda o futebol ou o desporto, de uma forma geral, como se estivéssemos aqui a abordar temas altamente sérios e altamente complexos, como aqueles relacionados com a política, com a guerra, e que não tem de ser assim, não tem de ser uma bandalheira, lógico, mas não tem de ser uma coisa tão vincada e tão fechada, não é? Sim, mas bom, tu é um caso um pouco diferente, porque tu trabalhas no... eu tive a sorte de escolher uma via um pouco diferente da tua, que é tu trabalhas mais na atualidade pura e dura, não é? Eu não. Portanto, eu diria que é mais fácil e às vezes mais difícil, mas enfim, é um outro trabalho, que é, eu não estou dentro da questão do Benfica, se jogo bem ou não, se o Porto joga bem ou não, o Sporting joga bem ou não. Para já, não me interessa. Segundo ponto, a pessoa que tem muito mais de competência do que eu sobre isto. A minha posição é mais fácil do que tu, neste aspecto. Muito mais fácil do que tu. Agora, claro que o que é difícil, que eu tenho que arranjar, eu às vezes, outros temas, é complicado, porque tu, enquanto tu vais analisar o Benfica, sei lá, o Rio Ave, o Sporting, Paços de Ferreira, tu vais comentar o que é que tu viste, é a tua análise, não é? Mas eu vou-me pedir, olha, uma outra visão sobre o desporto, não sei o que mais, mas também ter alguma audiência. Portanto, é a dificuldade, não é? Desde o meu trabalho, a tua dificuldade é que tens que ligar com os histerismos de clubistas, por assim dizer. Isto é complicado. Sim, depois habituas-te, muito sinceramente. Porque senão também, vê uma coisa, se não te habituas, muda de profissão. Sinceramente, quer dizer, eu essas coisas às vezes, claro que há dias em que tu podes ter mais paciência. Mas tu gostas disso, tu vês que tu gostas disso, não é? Tu gostas disso. De lidar com os fanáticos não, mas também é algo que sinceramente já me incomodou mais do que me incomoda, porque vamos lá ver, as pessoas têm uma ideia pré-concebida, e tu quando lidas com futebol estás a lidar com as emoções altamente exacerbadas. Então tu podes ir dizer o que quiseres, podes explicar da forma que quiseres, da forma mais educada, da forma mais tranquila. Quem tem ideia fechada, tem ideia fechada. Não te quer ouvir, não quer saber. Até porque se calhar aquilo é uma forma terapêutica que a pessoa encontrou já. Deixa-me lá não concordar com isto porque sou mais feliz assim. Tudo bem. Também vais remar contra a maré. Ok, se bem que atenção, há pessoas depois que estão abertas ao diálogo e acabam por ser essas muitas vezes que te dão esse lado do tal prazer e do tal gosto. Mas, por exemplo, no teu caso concreto, quando tomo contacto com a pessoa, a figura, Olivier Bonamici, até é através do futebol e não através do ciclismo, até porque também o ciclismo não é um desporto que acompanho tanto. E foi nos comentários que tu fazias na Taça das Nações Africanas. E eu achava aquilo tremendo, achava aquilo bestial. Ficava assim, mas quem é este tipo? Enciclopédia astronómica que sabe tudo das seleções, dos jogadores. Tinhas uma componente muito engraçada que era, além da parte do futebol, tu davas sempre também ali um retrato social, um retrato político, um retrato
económico, muitas vezes até, daquilo que eram aqueles países, o que ajudava quem estava do outro lado a ter uma visão muito mais ampla, sobretudo para mim, naquela altura, que não conhecia muito das seleções africanas, a não ser aquelas 2, 3 que eram presenças assíduas nos mundiais, mas muitas que estavam na Taça das Nações Africanas não chegavam aos mundiais, e ficava-se realmente a entender tudo isso. Isso foi, por exemplo, uma marca que tu pensaste, ok, eu quero abranger também isto, eu quero colocar isto, ou surge naturalmente porque tu és assim, ponto, e não te vias simplesmente a comentar só o jogo pelo jogo? Ah não, isto tem a ver comigo, é por isso que eu sou incapaz, alguém pode me dizer amanhã, vais comentar, sei lá, Benfica, Manchester City, pelo ouro do mundo, eu não quero, não me interessa. Não, mas não me interessa. Não me interessa. Tipo, ou comento um jogo onde, uau, para descobrir umas coisas interessantes, diferentes, tudo isso. Ou então, o que é que eu gosto mais hoje em dia, que é a vertente sociológica, económica, cultural, não é? Por exemplo, vou falar da influência da Red Bull no desporto, isto eu adoro através de uma notícia ver o que há, esta vertente sociológica, económica, cultural. Mas é que eu fico maluco. Isto que a mim me interessa, não é? Gosto de ver um jogo e o prazer que há, mas não há nada, para mim, eu diria que mais do que gostar do esporte, gosto de transmitir a minha paixão. Antes de tudo, é isso que eu mais gosto. Pode ser algo um pouco de egoísta, na verdade, não é? Ou seja, de egocêntrico, que é mais... Ou seja, tem um final, sei lá, um Sporting Real Madrid, vou adorar, não é? Mas se eu descobrir uma história por trás disto, uma história inacreditável, é lá que eu me torno feliz. É lá que eu vou ver que me torno feliz. Sabes que isso em Portugal é muito mais fácil de fazer a nível da aceitação dos adeptos. Quando tocas em equipas de fora, do que quando tocas nas de dentro. Primeiro porque nas de dentro também não traz um grande espaço mediático que permita fazer isso. Mesmo tendo, as pessoas não vão agarrar nisso também e vão tentar encontrar ali algum problema e tentar levar a mal. Por exemplo, tu falas aqui no caso da Red Bull, são equipas que estão lá fora, ou no caso do Mundial de Futebol, os Mundiais dos Europeus dão muito para fazer isso, volta e meia, e eu vejo isso, e tantas vezes estiveste lá no programa, quando há jogos de Champions ou de Liga Europa, e tu vais buscar essas histórias. Aliás, isso para mim são momentos excelentes que dá sempre para desanuviar da tal carga da atualidade com que levo todos os dias, e contigo conseguimos fazer isso, isso bem. Mas, por exemplo, quando tu, e eu sei que já fizeste, obviamente, algumas coisas envolvendo também as equipas portuguesas, mas tu notas que há aí uma maior resistência por parte de quem recebe a informação do que quando vais ter com equipas que, ok, tudo bem, não dizem nada a nível de coração aos adeptos portugueses? Eu diria que é mais a questão de saber tudo sobre tudo, ou seja, a sensação que há, e um pouco normal, também não acontece só em Portugal, que é a sensação que quando tu estás a torcer para o Benfica, o Sporting, o Porto, sei lá, para outro clube, é muito complicado alguém, não é, dizer mas eu não sabia dessa história. É muito complicado, não é? Lembro muito bem de ter conquistado a história da camisola do Sporting, que tinha nascido por causa de uma camisola de rugby, a primeira camisola do Sporting, as cores atuais, tem a ver com rugby, não é? E um dia contei isto a amigos meus, claro que eu sabia! Claro que não sabiam nada, não sabiam. Não sabiam, claro que não sabiam, mas não sabiam. Como é óbvio, não é? Depois eu contei a história toda e tudo isso. E isso é mais complicado. Uma coisa que eu fico louco é quando alguém me diz uma coisa, eu tenho que ir até o fim. Eu não admito que alguém me diga uma coisa, tenho que verificar. Mas a lei diz isto. Mas isso é válido mesmo para a política. Eu adoro a política, adoro. E então quando alguém me diz, não, mas a lei é isto, mas peraí, mas não. É proibido, dizem, que o futuro governo vai proibir fumar espalhado. Não. Nunca equacionou, a lei nunca disse isto. É de uma esplanada coberta em certas condições e tudo. Isto eu adoro. Quando é uma coisa, e as pessoas comentam, não é verdade. A lei, o que é que diz a lei? Artigo 4, 5, 6, 7, 14. Adoro ver isto, adoro. Falaste aqui de política. E olhando aqui, por exemplo, para o caso francês, eu recordo quando a França ganhou o Mundial em 98,
Na rua gritava-se Zidane a presidente, havia uma grande esperança por uma França unida, multicultural, o tal United Colors of France, como foi na altura muito mencionado pelos jogadores que faziam parte daquela seleção e que tinham diferentes descendências. A verdade é que esse efeito esvaziou-se passado pouco tempo. Aquilo que estava ali em 98 acabou depois por não se refletir na sociedade francesa, tanto que passados poucos anos Le Pen foi conquistando território político, algo que parecia nesse dia e nessas celebrações no centro de França impensável. Isso na altura, quando tu assististe a essa conquista do Mundial, a toda essa celebração multicultural, isso encheu-te de esperança ou conhecendo tu a história e França como conhecias, percebias que era ali uma coisa que se iria esvaziar como um balão e que os extremismos voltariam e que iriam ter mais força até do que tinham nessa altura? Para já eu só tinha 25 anos na altura, portanto não sei se tinha uma capacidade de raciocínio correta, mas eu diria que esta vitória da França, e como atualmente, quando a França ganha, ou mesmo quando é a final do Mundial, a sociedade multicultural é um facto em França. É um facto. A mim custa-me às vezes ouvir comentários racistas nos Estados Unidos, ou mesmo aqui em Portugal, não é dizendo que não são franceses, mas estamos a brincar o quê? Portanto, para já, 95% deles, 90% nasceram em França. Bom, se alguém tem que me provar que um francês tem que ser branco, então lá estamos a chegar ao cume do racismo. Bom. Portanto, agora, era uma vitória de uma França multicultural, e continuo a achar que foi, como na música há, como no cinema continua a haver. Portanto, a França, sem multiculturalismo, não existe, culturalmente, ao nível desportivo, não existe. Agora, também não podemos exagerar, não é? E o exagero que houve na altura era do tipo, ei, era a França, um modelo extraordinário, mas espera aí, não, com calma, não é? Tipo, porque isto não pode tapar também os problemas que há em relação a alguns problemas ligados à imigração, portanto, e não se pode, por causa da vitória de uma equipa de futebol, achar que automaticamente todos os problemas da sociedade francesa estão resolvidos. Não, claro que não. Portanto, houve histerismo, exatamente, houve histerismo de um lado como houve do outro, não é? O que é que, se tu me permites, que me choque imensamente agora e fazer ligação com a seleção portuguesa atual, fico super chocado com os comentários racistas que ouço à minha volta sobre a seleção nacional portuguesa. Fico chocadíssimo, mas também tem a ver com a sociedade atual portuguesa, que está a caminhar para um extremismo que, enfim, a minha previsão é... Achas o país mais racista do que aquele ao qual chegaste em 95? Mas para mim não há dúvida nenhuma, tipo, é uma loucura. Não, mas é uma loucura. Mas racista, não gosto tanto desta palavra. Eu diria que eu quando cheguei aqui dizia-me, caramba, havia pessoas que votavam à esquerda, à direita, à minha volta, e dizia, mas em França era um sistema-direita. Era extraordinário. Ou seja, eu falava com eles, e digo, tu é de direita ou de esquerda? Eu não estava a entender, para mim estava tudo baralhado, todos os meus, porque está, cada país tem, e o que é que aconteceu nos últimos anos, não é? É que esta libertação, os problemas que alguns portugueses vivem, há um partido político que os representa, que está a crescer, que eu acho que vai ser uma bomba nas próximas eleições, para mim, eu tenho convicção disto, não é? Posso estar enganado, mas para mim é uma bomba, porque vejo a minha volta e há cada vez mais pessoas que gostam deste partido político, cada vez mais, pessoas que odeiam os brasileiros, os chamados jogadores brasileiros, não é, na seleção nacional portuguesa, eu ouço comentários inacreditáveis, e portanto eu digo, olha, está tudo ganho, este partido tem a porta aberta. É simplesmente uma porta aberta. Extraordinário. E, aliás, é muito interessante aqui, em relação à seleção nacional portuguesa, é que hoje comentários que até a extrema-direita francesa não usa. É muito estranho. Muito interessante. Tais como? Porque eu recordo, por exemplo, que as palavras do Le Pen, já depois da França ter sido campeã do mundo, eu acho que é quando, no Mundial 2002, que até o Thuram, aliás, em 2006, até mais tarde, em 2006, que basicamente até falava das questões do hino e que alguns jogadores jamais podiam aprender a cantar o hino. Sim, mas o que é verdade, portanto, a ligação, isto, de uma certa forma, um pouco verdade, tipo, ou seja, mas isto tem a ver com um fenómeno de imigração, mas em Portugal há
uma união, apesar de tudo. A diferença da Associação Francesa, em França há algumas tensões entre as comunidades que não há tanto em Portugal, já, isto é um facto para mim. Agora, eu ouço comentários sobre os jogadores brasileiros, lá está, eu diria que cada país tem os seus alvos a bater. É interessante, em França é o país dos homens do Maghreb, e em Portugal os brasileiros e os ciganos, pronto, mas sobretudo os brasileiros na seção de futebol, não é? Portanto, o que eu digo os brasileiros são os homens nascidos no Brasil. Eu diria que é o Otávio neste momento, o Pepe e o Deco, mas o Pepe as pessoas estão baralhadas, que era tipo metade, não é? Tipo, há pessoas que dizem, mas ele deu muito, mas não sou português, ou seja, não sou português, dizem algumas pessoas, não é? E este debate é muito interessante, ele é recente na sociedade portuguesa, ele é muito interessante, que ele é recente, reflete de facto o que acha uma maioria da opinião portuguesa sobre o que é ser português ou não é. Portugal está a viver uma crise de identidade gravíssima, não é? Que a França também viveu, e a França ainda vive ainda mais. O que é realmente ser português? Mas sabes que eu acho, e não estou a dizer, atenção, que não haja pessoas quando criticam o Otávio na seleção ou o Pepe, não existam algumas que o façam por nacionalismo bacoco ou até racismo. Mas parece-me que no caso concreto desses jogadores muitas das vezes tem a ver com a clubite. E é aqui a clubite a levantar-se, mais do que a questão do racismo. Porque estamos a falar dos jogadores do Porto, e depois são muito criticados pelos do Benfica, essencialmente. Também acredito que alguns do Sporting, e já na situação do Deco, isso de certa forma foi semelhante, se bem que aí depois ganhou outro tipo de contornos. O próprio Luís Figo, que era capitão da seleção, eu lembro que ele teve na altura uma declaração nada simpática, qualquer coisa do género, os hinos aprendem-se mas não se sentem, ou seja, que o Deco poderia até aprender o hino, mas não iria aprender a senti-lo. A verdade é que depois acabaram todos por se render ao Deco, por causa daquilo que ele valia e por causa do talento que tem. Mas é interessante, tu tocas aí num ponto, e obviamente deixando aqui de lado toda a parte de racismo que muitas das vezes vem associada a esses comentários, e eu tenho esta ideia que acho que, havendo algum racismo, ele acaba por ser muito mais provocado, se calhar, ou mal explicado pela questão da clubite. Mas há aqui outra parte que tem a ver com a parte desportiva e que tem a ver com os exageros. Por exemplo, eu sei uma história, tu também saberás disto, que a Itália, em determinado Mundial de Futsal, tinha uma equipa toda composta por jogadores brasileiros, incluindo a equipa técnica. Não havia um único jogador italiano, e depois isso até levou também a que fossem alteradas algumas coisas. E muitas das vezes o argumento de algumas pessoas, e que o discutem com maior equilíbrio e que não entram aqui pelos campos do extremismo, tem a ver com a necessidade ou falta de necessidade de tu naturalizares alguns jogadores mediante o talento que tu tens e mediante o talento que tu formas. E que aí já estamos a falar de uma situação só desportiva e nada nacionalista, nem nada racista, não é? Sim, mas eu vou até mais longe do que isso. Agora posso super... É que é assim... o Otávio, o Pepe e o Deco, não é? Pura e simplesmente respeitam a lei. Ou seja, a partir do momento em que alguém em Portugal tem 5 anos, se não me engano, residência, pode ser português. Agora, uma pessoa tem o direito de discorrer desta lei. Pode. Ou seja, eu pessoalmente não considero normal, que uma pessoa que não saiba falar a língua, que não respeite uma bandeira, que não respeite uma cultura, seja naturalizado. Eu não considero normal. Esta é a minha opinião como cidadão, não é? Mas tens muitos casos desses, não é? Não, mas eu tenho direito. Não, mas eu se quiser, considero que a nacionalidade é algo de minha identidade, para mim, é algo que se respeita. Isto não é ser extremista, diz isto. Não é ser extremista, não é? Mas a mim faz uma confusão que seja em Portugal ou em França e tudo isso, uma pessoa torna-se francês, torna-se português, torna-se italiano, porque por simplesmente vive aqui há 5 ou 6 anos. Mas espera aí. E a língua? E a cultura? Aqui não se fala de raça. Trata-se do processo de integração. Para mim custa-me.
Mas custa-me, caramba. Às vezes vejo pessoas, e alguns até franceses e tudo, que vivem aqui há 10 anos, que nem sabem dizer, sei lá, casa, epá, e tem direito à nacionalidade portuguesa. Não estou a perceber, hein? É que não estou a entender. Hein? Mas olha, entrando aqui noutra área, eu recordo-me de um programa que tu tiveste no Jornal da Noite da SIC e que fazias com o Rodrigo Guedes Carvalho, que tinha muito a ver com uma situação que tu falavas há pouco, que era encontrar desportos estranhos, não é? Coisas muito escondidas, tu lá conseguias andar aí nas tuas escavações de pesquisas e de vez em quando trazias alguns tesouros. Nesse tipo de trabalho que foste fazendo, o que é que tu encontraste assim, de uma prática desportiva que fosse mais bizarro, mais estranho, mais engraçado até? Eu diria que talvez foi através de uma banda desenhada do Asterix. Há um gajo que faz, como é que se chama, aquelas corridas de Ben-Hur, percebes? Sim, corridas tipo as corridas de Ben-Hur, sim. De Ben-Hur. E vejo o homem que era o mais rico na altura destas corridas, não é? E vejo um pequeno anotação no Asterix, não é? E vejo que ele existiu. Bom, ele existiu, uau! E descubro que ele é português. Uau! E descubro que o homem é o mais desportivo mais rico da história, que ultrapassa Cristiano Ronaldo, Messi, tudo. Porque houve um cientista depois britânico, na BBC, acho eu, que fez um trabalho depois sobre ele, descobrindo, não é, que no Coliseu e de várias corridas que havia, este homem, não é, era o mais rico de toda a história. Eram pagos na moeda os sextércios, não é? E era o desportivo mais bem pago, e ainda hoje em dia considero o desportivo mais bem pago, e ele é português. E claro que quando tu descobres isto, então lá é o orgasmo, não é? Porque tu vais dizer, uau, vais poder partilhar uma história, não é? Mas o que é difícil é que em Portugal, e às vezes sofro isto, não vou mentir, que existe uma cultura muito forte ligada ao futebol. As pessoas dizem, os portugueses só gostam do clube. Não é bem assim. Não. Existe uma cultura forte a nível do futebol, em geral, em relação a outros países. O problema não é as outras modalidades. É algo dramático. E vejo, por exemplo, no trabalho na Renascença, onde às vezes tem noção que quando falo de alguém, de um Djokovic, ou do Nadal, ou do Alcaraz, para o público, para o mainstream, é complicado. É muito complicado, não é? Porque quando nós falamos entre amigos, não é? Tudo bem, que gostam de desporto, toda a gente sabe que é um LeBron James, o Alcaraz. O público mainstream de uma televisão, de uma rádio, é complicado. É complicado porque não aparece na capa dos jornais. LeBron James, onde é que ela aparece? A capa do jornal? Nunca aparece. Aqui, nunca. A TV, a última página, ou eventualmente uma referência. Mas na capa do jornal desportivo, LeBron James, Usain Bolt, não aparece. Olha, como é que se chamava esse senhor dessas corridas dos carros tipo Ben-Hur? É Caio Apuleia Diocles. Nasceu em Lamego. E ele nasce em Lamego e depois, onde é que ele acaba por se tornar essa lenda desse desporto? Depois vai-se embora. E não, exatamente. Depois ele vai ser profissional no circo, no Coliseu, não, no circo máximo de Roma. E, portanto, nasce no século II após Jesus Cristo. E, ganhava tudo. Era o Cristiano Ronaldo do século II após Jesus Cristo. Mas é extraordinário isto. Não? E sabe que quando falei na altura com o Câmara Municipal do Lamego, houve alguém que me disse, se é verdade. Mas eu disse, desculpa, mas não tem um museu sobre o homem? Não tem uma coisa? E depois falei com um senhor extraordinário da biblioteca de Lamego, que me confirmou, depois fui cruzando as informações, que me confirmou a presença deste homem. E quando fiz a pergunta, mas onde está o museu? O museu? Não, isto dava para fazer um museu extraordinário, tipo uma loucura. 3D, tipo, imagina, uma loucura, não é? O atleta mais bem pago de toda a história do desporto é português e não é Cristiano Ronaldo. É Caio Apuleio Diocles.
É uma história extraordinária e depois também mostra muitas das vezes como é que não se valorizam em Portugal as melhores histórias e os principais Claro. heróis, não é? Porque tu acabaste por descobrir algo que até era visto, segundo essa conversa que estavas a ter com a pessoa na autarquia de Lamego, um certo distanciamento, um certo desprezo. Sim, havia aqui alguém do género, não é? Sim, exatamente. E estás a ver mesmo, por exemplo, no outro dia estava a passear em Cascais e estava exatamente no sítio onde aconteceu o primeiro jogo de futebol, no século XIX, eu diria 1895, se não me engano, uma coisa assim, mais ou menos. E era o mesmo homem, Guilherme Pinto Basto, que veio, que inventou, que não inventou o futebol, não, mas que exportou o futebol para Portugal e exportou o ténis também. Este homem, não é? Por exemplo, isto é genial, tipo, e às vezes quando tu passeias em Cascais, de facto, Cascais era a cidade dos reis, não é? E eles jogavam a bola, jogavam ao ténis, e tudo isto acha ali, tudo isto eu adoro, tipo, é genial, tipo, é brutal, acho eu. E vês que isso tens dificuldades em encontrar esse tipo de informações em Portugal? Por exemplo, destas duas histórias que tu falaste? É uma loucura porque não há em Portugal um problema, não há valorização do património e há pouco trabalho de investigação. Já mais agora, já começa a haver mais. Eu recentemente fiz um trabalho sobre a imprensa portuguesa, toda a história. Ali foram 4 livros, que deu para 4 crónicas da Renascença. Foi uma coisa, uma loucura. Eu deliciei-me, tipo, os primeiros jornais portugueses. O que é que falavam? Os primeiros jornais, conhecemos a Bota, isso não eram touradas. Depois havia primeira volta a Portugal, sim, mas quem soube que na altura houve uma segunda volta a Portugal. No mesmo ano houve 2 voltas a Portugal, um do jornal, uma do outro. Uau! Tipo, e para depois tudo a história do futebol através dos jornais, todo o confronto entre Norte e Sul, quais eram os jornais mais lidos no Norte, quais eram os jornais mais lidos no Sul. Enfim, é uma loucura que retrata o país. Jamais investigação, mas mesmo assim é muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Às vezes procuro informações sobre o clube do futebol, livros onde estão histórias todas de, sei lá, às vezes mesmo coisas ultra específicas. Portugal é um país demasiado com tanta história que já devia ter muito mais investigação paga pelo Estado sobre o seu património. Olha, eu vou dar um exemplo. Tem um livro agora. Espera aí, onde é que está o meu livro? Olha esta merda, espera aí. Olha, isto é uma coisa, uma paixão minha, não é? Mas finalmente, quantos livros aqui há em Portugal sobre a alimentação portuguesa, mas não sobre História as receitas. Global da alimentação portuguesa. Não sobre as receitas, sobre isto há muito, mas é tudo, pá. Uma investigação finalmente em Portugal sobre, sei lá, como é que nascem o arroz de cabidela. Não é a receita, já sabemos, o brigadinho, como é que faz arroz de cabidela. Não, mas como é que isto nasce? Depois, lá está, as influências da comida portuguesa nos outros países. Isto é brutal. E isto é uma investigação que demorou muito tempo, não é? De estive, que eu contei na Feira do Livro, mas que a nível do desporto faz muita falta mesmo. Sim, no desporto, por exemplo, e o que tu sentes quando fazes alguns livros, eu já escrevi alguns livros sobre desporto e claro que tinha uns mais mainstream, temas mais atuais e que saiam bem e que saiam rápido, mas quando vais para outro tipo de temas, de maior investigação, por vezes as pessoas gostam muito de futebol, sem dúvida alguma, e leem muitos jornais esportivos e estão constantemente, nesta altura então, a fazer o refresh nos sites para ver se já tem um jogador novo nas suas equipas e nas equipas dos outros. Tu há pouco disseste uma coisa que eu concordo perfeitamente. Quando se diz que os portugueses veem só o futebol dos seus clubes, não veem nada, é mentira. Basta ver as audiências que tem a Premier League, a Liga Espanhola, Exato. Por aí fora. Os portugueses veem até mais outros campeonatos, porque têm também um campeonato mais fraco do que esses e, portanto, prestam muita atenção a essas ligas mais fortes onde estão as grandes estrelas do futebol.
Só que depois na parte da literatura do futebol, propriamente dita, tu vês que não há todo esse interesse como existe noutros países, e claro, falando de países maiores, em Espanha há essa cultura, em Inglaterra há essa cultura, porque são muito maiores, mas por exemplo, na Argentina, essa cultura existe desde sempre, da literatura, da poesia relacionada com o futebol, e aqui está a demorar muito. Mas tu falaste aí de figuras, nomeadamente o Ben-Hur português, que são dignas de filme, até. Sendo tu um cinéfilo, e falamos muito sobre filmes e sobre cinema, e fazendo aqui esta associação também com o desporto, dos filmes que tu viste, de histórias do desporto, quais foram aqueles que tu mais gostaste, que mais te marcaram, que eventualmente aconselharias a quem nos está a ouvir? Eu diria que há um documentário que me marcou imenso, porque tem a ver com a atualidade, infelizmente, que se chama Ícaro. Sobre o doping. Sobre o doping generalizado na Rússia, porque eu considero que a Rússia é uma das maiores mentiras a nível do desporto dos últimos anos, e acho genial, isto é genial, que é, o que eu acho atroz no desporto russo, é que o que eu odiava no Lance Armstrong, ele americano, do ciclismo, são pessoas que dão lições, os ladrões, que dão lições de moral aos outros. É que eu sempre adorei os ladrões que não dão lições de moral. Tu és ladrão. É a tua vida. Mas quando tu dás lições de moral, eu mexo comigo. Mexe. E a Rússia vemos neste momento o que é que está a fazer, dar lições de moral ao mundo inteiro sobre a nossa alegada decadência, e a mim custa-me porque eu considero que a decadência é do outro lado. E quando alguém me trata de decadente, non-stop, e julgo os outros non-stop, e consideram que a decadência é do outro lado. O Ícaro mostra isso. E eu acho que é um filme que mostra a decadência de onde é que a Rússia, infelizmente, chegou a nível de desporto, e não só, na sociedade. Mas, espera aí, a Rússia não é o único país a ter chegado aí, não é? Portanto, a Rússia não tem o monopólio do doping, não tem o monopólio da mentira. Mas o Estado russo dá lições de moral aos outros. E é um filme que para mim que é extraordinário, mostra a coragem no realizador, coragem também de pessoas russas que vão denunciar dentro do aparelho russo toda a máquina a fazer doping. Eu acho um documentário brutal, ganhou um Oscar, se não me engano, do melhor documentário há 5, 6 anos atrás. É um grande documentário mesmo. Tu falaste aí do Lance Armstrong. Já desconfiavas? Sim, desconfiava porque tive colegas meus que quase perderam o emprego por causa dele, um colega meu do jornal da Equipa, porque o Armstrong é um pouco como, era um ícone, como Ronaldo é aqui, como Messi na Argentina, Neymar no Brasil, tu não podes dizer mal de um ícone. E houve colegas meus que têm tomates à grande mesmo, fizeram investigação sobre o ícone. E o problema é que um dia, lembro muito bem na Eurosport, disse, não sei o que mais, já tinha alguma informação, mas é complicado, não é? Não era eu que ia fazer a investigação. Não era eu. Mais uma vez, o horror de Armstrong não é para mim ter dopado, é dar lições aos outros sobre o cancro. Para mim é admissível. A questão do doping no ciclismo, e tu conheces muito bem o ciclismo está sempre muito associado ao doping, e ele existe em todos os desportos e mais alguns, mas no ciclismo os escândalos de doping, por um ou outro motivo, acabam sempre por ser mais mediatizados. Por vezes, injustamente, se calhar, até mais do que o próprio desporto em si. Mas isso é, se calhar, aquela tendência do ser humano para o lado negro e para estar nesse lado negro. Mas na parte do ciclismo, por exemplo, há sempre esta ideia, sobretudo de quem não acompanha muito, e com toda a injustiça, de falas de ciclismo, o pessoal diz, isso é só malta que está no doping. Eu, sinceramente, estando longe do ciclismo, tenho aqui uma ideia muito, muito simples em relação a isto. Eu olho para o Tour de France e vejo a forma como aquilo é feito por aqueles homens e a violência que aquilo tem, e até vou dizer isto meio a brincar, é claro que tem que se estar topado. Aquilo é uma insanidade tu sujeitares o teu corpo e a tua mente a tudo isto. Mas, por exemplo, o que é que o ciclismo tem feito, e com toda a certeza que o caso de Lance Armstrong foi
altamente destrutivo para a modalidade e feriu-a muito, porque andavam a esconder esse caso, não é? Tal proteção do ícone. O que é que está a ser feito no ciclismo verdadeiramente para lutar de uma forma mais forte contra o fenómeno do doping e, acima de tudo, contra essa imagem que já existia antes do Armstrong e que com ele piorou? O Armstrong fez muito mal esta modalidade, mas eu diria que não é o único. Agora, o ladrão vai ficar sempre à frente do polícia no desporto, sempre. Há muitos controles no ciclismo, mas muitos. A única diferença é que às vezes há pessoas que adoram o ciclismo de forma cega e dizem estão a bater constantemente no ciclismo. Mas espera aí, mas é normal. Há mais ciclistas que estão apanhados. E porquê que estão mais apanhados? Porque no ciclismo é um desporto de endurance e se tu vais colocar o futebol, e existe doping no futebol, como é óbvio, mas não vais fazer tecnicamente um jogador melhor à partida se tu tomas doping, mas pode fazer um melhor a nível de endurance também. Hein? Bom, que é importante também no futebol. Agora, no ciclismo, claro que é óbvio que é a chave. É que assim, se tu tomas um produto, porque a teoria que é, se toda a gente apanha a mesma dose, mas não é bem assim. Há ciclistas que apanham uma dose superior com um produto elaborado versus o outro. Tem mais dinheiro para chegar ao outro tipo de produto, não é? E então é super injusto, não é? Agora, eu, quando comentador, o que é que eu faço? Eu faço a presunção de inocência. Eu não posso me permitir julgar. Posso ter algumas dúvidas às vezes. Não vou mentir, não. Às vezes tenho algumas dúvidas sobre alguns atletas. Mas o respeito, dos respeitos, são pessoas profissionais, caramba. Se eu faço uma investigação, uma coisa, não é? O meu colega fez cair o Armstrong, ele fez cair o Armstrong, mas a investigação andou acima dele durante não sei quanto tempo. É um trabalho que foi pago. Ele quase perdeu o emprego, outros perderam o emprego, não é? Isto não é uma brincadeira, são homens que disseram, olha, nós vamos, lá temos, isto não é possível que seja assim. E depois ele admitiu até, portanto, tudo isto, não é? A máquina de som caiu por terra. Agora, os outros também têm que ter cuidado, são pessoas que dão a sua vida, são profissionais e que treinam, são pessoas humanas e nós não podemos dizer, olha, está a andar bem, se calhar toma uma coisa. Não, não é assim, não é assim, é um respeito do outro, pelo menos, não é? Olha, tu com o ciclismo foi sempre mais ver de fora? Nunca tiveste a curiosidade de pegar tu numa bicicleta e ir pedalar? Tu achas que tem carne disto? Não. Mas não, sabes que eu nos jogos de futebol era, estás a ver, tipo na escola, sabes aqueles jogos que nós escolhemos o gajo, não é? Tipo uma pessoa, não é? Da sua equipe, não é? E era o burro, não é? No fim, que ninguém queria na minha equipa. Mas às vezes queriam, porque como sou o gajo bem disposto, tipo, eu organizava a malta. Sim, às vezes escolhiam, mas não por quantidade técnica, não, sou uma nulidade no desporto. E se quiseres, eu tenho uma relação ao desporto que é uma espécie de vingança sobre a vida. Ou seja, eu adorava ser ótimo de desporto. Eu não tenho noção de equilíbrio nenhum, caio bastante vezes na minha vida, problema de lição, eu caio. Eu adorava andar assim de bicicleta, mas eu caio. Eu adorava jogar a bola, mas eu sou trapalhão. E, portanto, a vingança era, olha, uma vez que eu não sei fazer desporto, vou comentar desporto. É um pouco como Tarantino, e que eu adoro o Tarantino, e a razão pela qual adoro Tarantino e adoro Stanley Kubrick no Laranja Mecânica é que eu nunca bati a ninguém e ninguém me tocou na minha vida. Mas adoro a violência no cinema, adoro a violência gratuita no cinema, é muito estranho, não é? E um pouco Tarantino dizia, era um pouco igual, que era, eu adoro todo o cinema japonês, todos os western spaghetti, uau, fico maluco, mas eu na minha vida real não toquei a ninguém, e ninguém me tocou uma vez, mas nem me tocou, e nem me provocaram, nunca me aconteceu na minha vida, é estranho, mas é verdade. E é essa relação de saudável distância que mantens com o desporto também, não é? Exatamente. Olivier, muito obrigado, por esta conversa e por aceitares este convite. Foi um gosto, como sempre. Obrigado, Luís.